Boa tarde, estudantes da Casa do Trabalhador. Hoje, 3 de agosto, nós vamos dar início à nossa aula sobre notícia, não é? Para isso, nós precisamos assistir novamente o vídeo do Aula em Casa, né, que foi colocado esta semana, para ilustrar essa aula. Depois que terminar o vídeo, vou entrar com algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês possam ter, e depois eu vou começar a falar sobre o assunto, explanando um slide que está aqui pronto para vocês. Então, peço que vocês já coloquem aí no chat o nome de vocês completo, a frequência de hoje, né, a turma e a série, para que facilite. Qualquer pergunta que seja feita, não façam agora na hora do vídeo, façam depois que o vídeo for exibido, porque eu não vou conseguir ver. Em relação às perguntas, o chat é apenas para colocar a frequência. Então, toda pergunta que vocês tiverem de fazer, vocês façam ela por áudio, porque aí eu tenho como ouvir na mesma hora e responder falando com vocês. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, né? Boa tarde a todos novamente, que essa aula seja proveitosa. Nós temos aí, né, 50 minutos para a gente vivenciar o assunto, que não vai ser concluído hoje, lógico, porque a gente tem um assunto extenso. Então, acredito que daqui para sexta-feira nós terminamos com a aula, né, a live, a aula ao vivo, e aí a gente vai depois ter exatamente o exercício. Então, quem ainda não colocou o seu nome aí completo, a turma e a série coloca por escrito, para que eu possa fazer a frequência aqui. Tá bom? Obrigado e vamos prestar bastante atenção agora. E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o gênero notícia. Esse é um gênero que está presente em diferentes meios de comunicação. A notícia está presente na televisão, no jornal, na revista impressa, está presente na internet, nos blogs. A gente recebe notícias hoje em dia no celular por meio de diferentes formas. É importante que a gente compreenda o gênero notícia, porque uma função essencial desse gênero na sociedade é interpretar os fatos. Logo, você tem que ficar por dentro de que forma os meios de comunicação estão interpretando os fatos para você, né? Então fica de olho. O gênero notícia é um gênero narrativo e informativo. Isso significa que, ao mesmo tempo que esse gênero conta uma história, relata um fato, acima de tudo ele tem que transmitir uma informação. A notícia que é lida e que ao final não gera nenhum tipo de interpretação, de questionamento, de reflexão sobre um fato, não cumpriu o objetivo básico, que é narrar um fato, um acontecimento. A notícia é um gênero muito voltado para as questões muito próximas do dia a dia. Por isso que algumas notícias muitas vezes envelhecem, porque é importante a conexão com o contexto. Houve um acidente de ônibus na sua cidade. Esse acidente provocou feridos, talvez algumas mortes. Isso é muito forte, isso é muito delicado. O jornalista tem que estar atento na hora de relatar essa informação. Só que isso, ao decorrer de alguns dias, pode perder um pouco a importância, a temperatura, e essa notícia, aos poucos, ela vai perdendo um pouco de espaço e vai sendo substituída por outras. É um mecanismo muito dinâmico de transmissão de informações, porque a notícia está conectada com os fatos do cotidiano. Então, se fosse pensar numa palavra-chave do gênero notícia, é a palavra fato. E se a gente for pensar na função primordial do gênero notícia, é informar. Não esquece isso. O gênero notícia faz parte do que a gente chama de um domínio jornalístico. Porque um jornal, um site de notícias, uma revista, eles não são formados apenas por notícias. Existem diferentes gêneros de caráter jornalístico, como a reportagem, a crônica jornalística, a nota jornalística, a entrevista, que muitas vezes vai compor esses meios de comunicação.
O que diferencia a notícia de todos os outros é a abordagem sobre o fato. Então perceba, quando você se depara com uma notícia, você tem que ter consciência total que aquele relato de um acontecimento precisa ser o mais claro e o mais objetivo possível. Por isso que os jornalistas trabalham com uma noção possível de imparcialidade. A gente sabe que essa imparcialidade total nesse domínio jornalístico é um pouco difícil, porque a partir do momento que o jornalista escolheu um fato, escolheu uma forma de abordar esse fato, escolheu pessoas para darem um relato sobre aquele acontecimento, só essas escolhas elas já determinam que não houve uma imparcialidade, ou seja, houve uma escolha, houve um posicionamento. Mas qual é o papel desse jornalista? É conseguir captar essas informações, transmiti-las e registrá-las da maneira mais neutra possível. Totalmente neutra vai ser possível, mas da maneira mais neutra possível para que você consiga interpretar o fato a partir do texto. Esse é um desafio do gênero notícias, tal como outros gêneros do domínio jornalístico, porque esses gêneros lidam com a nossa realidade. E é muito importante que você pense o que está interpretando para mim essa informação. Eu vi aquele acidente da janela da minha casa. Eu poderia ter feito aquele relato, mas muitas vezes é o jornalista, por meio de outros recursos, como as fontes, por meio de entrevistas, que vai aprofundar aquele relato e trazer para você uma informação. E você, estudante, precisa estar sempre antenado com as informações, que são as informações que muitas vezes saem nesses meios de comunicação e vão dar a você suporte, repertório para escrever textos. As notícias, elas constroem toda uma interpretação que você vai utilizar depois na hora de você escrever suas redações. Não deixe de acompanhar o noticiário, porque os fatos estão ali fervendo e precisando ser interpretados por você. Além dessas características, o gênero notícia possui uma propriedade linguística, que é a formalidade, ou seja, a variedade usada na notícia é a linguagem formal. É possível que existam blogs, revistas mais voltadas para o público jovem, público infantil, tratem a linguagem da notícia de uma forma mais lúdica, de uma forma mais informal. Claro, acima de tudo você tem que dialogar com o seu público. Se for um jornal, por exemplo, de um caráter mais formal, tradicional, que aborde temas tais como política, economia, que são temas que exigem uma seriedade um pouco maior, essa linguagem vai estar muito mais próxima de um nível formal. Mas como a revista, por exemplo, voltada para o público adolescente, o público que curte jogos, tecnologia, bastante conectado com as novas transformações da comunicação, você pode fazer algum tipo de ajuste e usar uma linguagem muito mais informal. Então, além de informal, você precisa pensar para quem você está informando. O público-alvo dessa informação é fundamental quando você escreve uma notícia. Por isso que diferentes jornais e diferentes revistas vão ter diferentes seções. O que são as seções? São os grupos temáticos que compõem um jornal, uma revista, um site, que a gente também chama de editorias. Então você vai perceber que uma hora vai ter notícias sobre esporte, sobre moda, comportamento, cultura, política, economia, todas essas grandes temáticas que são escritas muitas vezes por jornalistas diferentes, que são especialistas nesse campo, elas compõem a editoria das seções temáticas de um jornal e de uma revista. Quando você escreve, você usa a terceira pessoa, ou seja, o jornalista não vai colocar o eu nessa informação. Ele vai interpretar e tentar escrever como se fosse alguém que não vivenciou, alguém que observou, que é esse o papel do jornalista. Presenciar um fato, acompanhar um fato, tentar descrevê-lo da maneira mais impessoal possível e em terceira pessoa, ou seja, é alguém narrando o que viu e não alguém que viveu relatando. É claro que para construir essa narrativa, o jornalista vai se basear nas narrativas de outras pessoas. Essas sim serão captadas em primeira pessoa, mas esses relatos vão ser reproduzidos com uma linguagem formal e impessoal. Não esquece isso. A linguagem de um texto jornalístico, de uma notícia, ela é marcada pela objetividade, pela clareza e pela imparcialidade. Já pensou se o jornalista começasse a escrever uma notícia num formato poético, num formato literário, começasse a construir informações de uma maneira abstrata, subjetiva demais? A principal função comunicativa desse gênero estaria perdida, que é a informação. Ou seja, o quanto mais claro, quanto mais objetivo, quanto mais direto você for, mais fácil a informação vai ser captada pelo seu público-alvo. Então, é importante a utilização de uma linguagem muito clara. Isso não significa uma linguagem simples, mas uma linguagem direta, palavras adequadas, sem exageros. Não use muitos adjetivos, muitos advérbios, muitas palavras que enfeitem mais o seu texto. Vá direto ao ponto. Não se posicione de forma opinativa, porque o gênero de notícia tenta evitar ao máximo o caráter opinativo. Se o jornalista se posicionar dentro desse texto, ele vai estar influenciando a sua interpretação. E essa não é a função lógica de uma notícia, ok? Lembra disso.
O título de uma notícia tem propriedades muito especiais. Muitas vezes a notícia, por transitar nos meios de comunicação que circulam na sociedade, a notícia tem o objetivo de se aproximar da nossa convivência, da nossa relação, da nossa história. Como é que a notícia faz isso? Utilizando verbos no presente para parecer que aquele fato acabou de acontecer, para parecer que aquele fato está próximo da sua rotina, do seu cotidiano. Essa é uma propriedade muito interessante da notícia, que a torna um gênero quente, um gênero próximo da nossa realidade, que é esse o objetivo. Percebe que quando começa um telejornal, vem aquelas manchetes, aqueles títulos das informações do dia, muitas vezes essas informações estão utilizando verbos no presente. Quando eu digo, por exemplo, o governador assina decreto, população se manifesta contra tal atitude. Os verbos estão no presente, mas se referindo a acontecimentos que já ocorreram no passado. Essa aproximação linguística é necessária para aproximar o fato de você, tornar essa relação muito mais próxima. Isso é bem interessante. Lembra disso na hora que você construir um título. Você não vai colocar o governo realizou. Não, o governo realiza. Aproxime no título, faça essa aproximação. Uma distinção importante que a gente tem que fazer quando a gente está falando de um gênero textual como a notícia, que muita gente confunde, é dizer que o jornal e a revista, por exemplo, são gêneros. Não. O jornal e a revista são suportes. São meios que transmitem outros gêneros. Dentro do jornal você vai encontrar notícia, reportagem, tirinha, editorial, muitos gêneros textuais. Então, um jornal é um gênero, não é uma construção textual. Um jornal é um suporte, é um meio de comunicação por meio do qual há a transmissão de diferentes gêneros. O mais importante deles, por ocupar a maior parte das páginas, é a notícia, porque o fato é o cerne do jornalismo, né? Mas a notícia não é o único, hein? Lembra disso. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de um pequeno trecho de uma notícia. Escolas brasileiras ganham prêmio no exterior. Isso aqui é o que a gente chama de título. Que é a primeira parte, é o que chama a sua atenção. No jornal, na capa de uma revista, no início de um telejornal. Muitas vezes, naquela notícia na internet, você só vai clicar nela por conta do título. Pode ser que você nem se interesse muito naquela temática, mas o título ele é tão interessante, ele é tão criativo, ele capta tão bem a essência daquele fato que você clica e quer mergulhar. Cuidado para não ser leitor só de títulos, hein, galera? De clicar ali, ver só o comecinho e largar. Não, é importante ler a notícia inteira. Ler o que a gente chama do corpo da notícia, que eu vou explicar o que é já já. Não seja uma narração que lê links, que lê só os títulos, porque você vai perder a essência informativa do gênero de notícia, que é tentar narrar o fato da maneira mais aprofundada possível. Esse título está no verbo presente. Escolas brasileiras ganham prêmio no exterior. É claro que as escolas já ganharam prêmio, porque o jornal tem que acompanhar o que está acontecendo ao mesmo tempo que está sendo narrado. Outro elemento fundamental da notícia é o subtítulo. Ele vem logo depois do título, uma pequena frase que já apresenta um resumo um pouco mais aprofundado do que o título. O subtítulo não pode apresentar a mesma informação do título, porque senão seria uma redundância. É necessário começar o aprofundamento desse fato, chamar a atenção para algumas informações que serão lidas e serão destacadas ao longo do texto. Nesse caso aqui nós temos as instituições contempladas receberam uma premiação em dinheiro, ou seja, eu já deixei um pouco mais claro que não foi qualquer prêmio, já deixei um pouco mais claro que foram algumas instituições e já marquei o tempo por meio do verbo receberam. No subtítulo, no corpo da notícia, aí sim a gente já começa a marcar que o fato já aconteceu por meio tanto do verbo quanto de outras expressões de tempo, de lugar, que vão contextualizar a notícia. Logo depois do lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, onde são apresentadas as principais informações. Tem gente que só lê o primeiro parágrafo da notícia, porque ele, de fato, tem que ser bem completo para garantir as principais informações. O que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como e por que isso aconteceu? A sua notícia tem que apresentar tudo isso de uma forma muito rápida, muito direta, porque isso vai definir a continuidade da leitura do seu texto. Isso é muito importante em gêneros que tratam de fatos. O fato é o principal. Como, onde, quando aconteceu, por que aconteceu. Não esquece de responder essas perguntinhas básicas que fazem parte da estrutura do gênero de notícia, ok? Logo, esse primeiro parágrafo, ele já começa, então, ele já tem o papel de nos apresentar o fato. No último domingo,
Diretores de 10 escolas brasileiras foram reconhecidos pelos seus trabalhos. Aqui eu continuo aqui dando uma ideia de como você começar o seu texto, o seu parágrafo no gênero notícia. Perceba que aqui eu também já vou marcando melhor quando foi exatamente, eu já vou começando o aprofundamento. Depois desse primeiro parágrafo, depois desse lead, começa de fato um mergulho mais descritivo dentro desse gênero. Eu posso apresentar trechos de entrevistas, eu posso apresentar explicações mais aprofundadas que justifiquem o fato, mas o meu primeiro parágrafo tem que garantir as informações básicas. Esse corpo da notícia que vem depois, ele complementa, ele acrescenta e ele, de fato, compõe toda a estrutura desse gênero textual. Ok? Aí você pode estar se perguntando sobre a falta de alguns sinais de pontuação no título e no subtítulo. Geralmente a gente não utiliza esses sinais. Mas, de repente, eu posso querer chamar a atenção para um fato que é muito interessante, eu posso chamar a atenção de um acontecimento muito forte para a sociedade, a vitória do time, o resultado de uma eleição, notícias muito impactantes, e muitas vezes os jornalistas vão se utilizar de recursos criativos que, além dessa formalidade, para destacar a informação. Então, uma notícia como essa, maravilhosa, escola brasileira ganha um prêmio no exterior, eu posso colocar um sinal de exclamação para destacar essa informação no título. Esse papel do jornalista também é muito interessante, como um agente social que dá ênfase à informação e que mostra que o jornalismo também pode, de vez em quando, surgir algumas regras e se tornar também criativo, interessante, chamar a atenção do leitor e destacar a informação. Então, lembra sempre, quando a gente estiver falando de notícia, a gente está falando do relato de um fato, e quanto mais criativo, quanto mais preciso, quanto mais objetivo e aprofundado for esse relato, melhor vai ser para você, vai ter uma chance de interpretar as informações que circulam na sociedade. Acima de tudo, leia notícias, assista as notícias, escreva notícias também, se arrisque nos gêneros, ok? O tema da aula de hoje foi notícia. Muito obrigado. Bem, pessoal, tá aí o vídeo inicial, não é? Quem ainda não colocou o seu nome aí que chegou depois, nome completo, série, turma, precisamos dessa frequência. E gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre o vídeo, para a gente poder começar o slide. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pergunta no áudio, tá? Porque a gente não pode ficar somente no escrito aqui, porque dificulta muito a comunicação da gente. Inclusive, dizer novamente, né, da questão da importância dessas câmeras abertas, né, vocês precisam começar a perder esse hábito de estar com câmera fechada, porque alguns estudantes estão assistindo às aulas e estão deixando o celular, quando a gente termina a aula, pergunta e a pessoa permanece lá. Se a gente não fechar a página aqui, o celular permanece lá, que eu já percebi. Conectado, a aula acabou e a pessoa continua lá. Então, significa que o celular está lá somente para ser o áudio, para ficar lá passando a aula, para dizer que está participando. Então, vamos ter esse cuidado, né? Eu, no final da aula, vou fazer uma chamada de novo e todo mundo vai ter que responder a chamada. Veja mesmo, aqui eu vou agora apresentar o slide. Lembrando que o slide que eu vou apresentar, né, eu preciso deixar ele na posição que ele está aqui, sem abrir a página completa, porque senão às vezes sai de foco. Mas aí eu vou colocar esse slide depois aí no grupo, né? E vocês vão aí acompanhando também, tá certo? Então aqui nós temos o gênero notícia, algo que foi bem focado agora na aula do professor, né? Primeira página a gente tem aí um recorte de jornal, vários recortes de jornal, né? Falar que o jornal impresso, ele é muito antigo, né? Principalmente aqui no Brasil, com a chegada da família real, né? No ano de 1800 e alguma coisa, né? Antes aí,
né? Quando chegou a monarquia, quando a família real chega no Brasil, ela traz com ela esse desenvolvimento da imprensa escrita. Então, o jornal aí é algo muito antigo dentro do Brasil, né, no século XVIII, né, então a gente precisa começar a observar que o jornal escrito, ele é bem mais completo do que o jornal televisivo, porque o jornal escrito ele vem com várias partes de cadernos específicos de cada temática específica, também dos assuntos, né? O caderno de esportes, o caderno de cidades, o caderno de horóscopo, o caderno de turismo. Então, lá no jornal escrito, né, ele vem com essa divisão. E essa divisão ela ajuda bastante para que as pessoas consigam procurar com mais facilidade a notícia. Primeiramente, ele fala aí, né, sobre a notícia, né, e onde é que ela se veicula, né, qual é o veículo de comunicação. Ele falou sobre o jornal escrito. Mas nós temos aí também a revista, que pode colocar notícias, sim, né? Podemos colocar a notícia pela internet, que é a notícia virtual, né? Nós estamos no mundo tecnológico, e esse mundo tecnológico ele mostra para nós uma nova forma de ver as notícias, uma nova forma de ver a leitura, né? Então, você pode ver um jornal hoje pela internet. Não necessariamente você precisa ir à banca de revista comprar esse jornal. Ele existe lá, mas o jornal também ele pode ser visto pela internet quando a gente vai e assina, né, determinado jornal online, né? E alguns jornais também estão online lá para todo mundo, né, gratuito. Então, é importante a gente ter essa compreensão de que o jornal ele é um veículo que ele transmite a notícia. E a notícia é algo breve, algo rápido. A notícia é importante hoje. Amanhã ela já pode não ser mais, porque as notícias elas são de imediato, né? A gente tira pelo jornal televisivo, que a gente conhece, né, que a gente tem vários, né? A gente tem aqui o jornal local da gente, que é o ABTV, a gente tem o Jornal Nacional, a gente tem alguns outros jornais de outras emissoras, que eles passam exatamente as notícias que aconteceram ontem, hoje, durante o dia todo, né, porque eles têm uma sequência de informações ali. Então, observe que eles, quando estão com a notícia em mãos, eles estão geralmente com um tablet na mão, né, alguém já percebeu isso, ou com um notebook em cima da sua mesa lá apresentando, porque ali eles vão recebendo essas informações e eles têm um monitor na frente deles que transmite essas notícias também, né? Então, não há como eles se confundirem ali, porque eles têm toda uma observação do que está à frente deles. Mas voltando para essa notícia, né? Noticiar um fato, dizer o que aconteceu, né? É importante, a notícia ela é algo que é fundamental dentro do gênero, né, do mundo jornalístico, tá? Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que notícias são e devem ser verdadeiras. Notícias falsas a gente chama de fake news, né? Essas notícias que vêm aí circulando pela internet. Então, tenhamos muito cuidado quando nós estivermos vendo algum jornal, né? Ou que estejamos assistindo algo pela internet, principalmente nos canais de comunicação, que é o YouTube, né? Aqueles canais que têm vídeos. Então, muita notícia é veiculada de forma incorreta. Então, a gente precisa ter veracidade dos fatos, e para isso a gente precisa ler os jornais certos, né? Os jornais que realmente informam as notícias. No terceiro ponto aqui, nós temos a notícia, né, com essa imagem aí de uma capa de revista, né? Revista aí Transportes, tá? Então, aí ela mostra exatamente o seguinte na teoria, na parte que está aí do lado esquerdo,
né? De modo geral, podemos chamar de notícia o relato de um fato inédito ou de uma série de fatos relacionados a um mesmo evento. Então, tudo que é inédito é algo que surgiu agora, ninguém nunca viu. Tá? Então, inédito é isso, é uma coisa que vem, surge de repente e que ninguém nunca tem visto ainda. Né? Ou de uma série de fatos que estão dentro desse mesmo evento, algo que vem acontecendo. Por exemplo, se for fazer uma reportagem, cobrir uma reportagem sobre um assassinato, né, de alguém, né? Então, ali o jornal vai ficar vários dias noticiando a mesma informação e acompanhando esse caso desse assassinato. Né? Nós tivemos ano passado o assassinato do menino Miguel, de Recife, que foi, né, que pulou do edifício, que ele caiu lá de cima por descuidos, né? Ali foi realmente assim uma falta de responsabilidade, né? Então a gente viu que os jornais eles ficaram a semana toda, 15 dias no ar, o tempo todo falando sobre o caso do menino, né? E que eles iam acompanhando essas notícias, esses fatos, essa sequência, né, sobre esse mesmo evento que foi, né, a morte do menino Miguel. Então a gente tem aqui agora a notícia como os meios de comunicação de massa, como o jornal, o rádio, a televisão e a internet, são os veículos pelos quais a notícia é propagada e compartilhada na sociedade. Então, a gente tem aí os meios, né, que estão aí, né, nessas imagens, né, temos a TV, temos o computador, o jornal escrito, que é o jornal impresso, né, a antena aí representando a questão do via satélite, né, que a gente usa a internet, e também um tablet. Então, a gente tem aí a tecnologia a nosso favor hoje. A gente pode utilizar um telefone celular para se comunicar com todo mundo e, ao mesmo tempo, a gente ir propagando essas informações através dos prints e através das coisas que a gente vai colocando no ar. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a imagem, com o que a gente lê, com o que a gente entra, os links que a gente vê, né? Porque eles podem ser duvidosos. Então, muitas pessoas são hackers que entram no celular para poder apagar as informações dos telefones. Então, as notícias elas têm que estar claras, objetivas, diretas e organizadas dentro de um meio, né, de um veículo sério. Tá? Então, muito cuidado quando vocês estiverem aí clicando nessa internet, nesses links, nessas coisas que as pessoas postam, porque isso aí podem ser fake news e podem danificar até o telefone, o aparelho que a gente está. Ao construir a notícia, o jornalista, que é o profissional da notícia, trata os fatos de maneira mais objetiva possível, a fim de que sejam transmitidos de forma imparcial. Então, o que é fazer algo de forma imparcial? É você transmitir uma notícia sem se colocar dentro dessa notícia. Você apenas está transmitindo. O jornalista é apenas um transmissor da notícia. Ele é alguém que vai noticiar. Ele é um profissional que está trabalhando com isso. Então, ele não tem que estar se envolvendo com essa notícia, até porque ele está falando de algo que aconteceu, e não foi com ele. Então, a notícia ela tem que ser de forma muito imparcial, né? Tem que ser breve, subjetiva, muitas vezes, né? Mas de caráter mais objetivo. Né? A subjetividade é aquilo que está dentro de um sentimento, né, de uma emoção. Então, acontece as emoções no momento da notícia também, quando eles vão transmitir as notícias tristes. Mas a notícia ela tem que ser breve, rápida, e ela tem que ser de forma direta, porque são rapidez na informação. Tratam disso aí. Temos aí uma imagem de uma xícara de café, um jornal, não é? Uma representação aí gráfica, visual, do que seria uma leitura de notícias, né? A pessoa está lá sentada, lendo um jornal, tomando um café, enfim. O texto da notícia é autoral, né? A pessoa que escreve a notícia, ela vai ter que colocar lá o seu nome, tá? Pois o jornalista responsável pela sua elaboração é identificado na matéria. Então, tudo que é colocado lá no jornal tem alguém que escreveu. Então, é
importantíssimo que se tenha um nome, porque de onde sai a notícia é de alguém. Então, alguém escreveu aquela notícia. Então, todo jornalista ele é responsável pelo que ele faz, pela sua notícia, pela sua informação. Né? É bom que isso fique bem claro. E observem que toda fotografia, não é, ela tem aqui embaixo uma legenda, não é? Dá para vocês verem aí um pouco distantes, mas aqui a legenda que é uma referência, é a fonte de onde foi tirado isso aí. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que tudo que se tira de algum lugar não é nosso, a gente precisa identificar de onde saiu aquilo ali. Então, essas ilustrações de jornais, essas ilustrações aí que vêm, essas imagens virtuais que a gente vê aí pela internet, alguém postou, alguém colocou aquilo ali, então é importante que veja de onde saiu e veja qual foi a veiculação. Então, agora a gente tem aqui alguns elementos que estão ligados à notícia, tá? Ao produzir seu texto, o jornalista segue uma estrutura normalmente padronizada, buscando responder às perguntas básicas do jornalismo. Então, o que? O que? Que notícia é essa? Quem? A pessoa que está, né, perguntando, a quem ele está perguntando, quem é que vai responder, quando, que é o tempo, quando aconteceu, onde que é o local, como foi que aconteceu e por quê. Então, tudo que tem uma pergunta tem uma resposta, como eu já tinha dito a vocês antes, e tem uma justificativa. Olha aí aquilo que eu falava ontem com vocês sobre essa questão do porquê. Por que isso aqui está escrito? Qual o objetivo de estar aqui? O que foi que aconteceu para que isto chegue nessa situação? Então, as perguntas, elas são muitas dentro do jornalismo, né? As perguntas, elas são direcionadas, elas são perguntas que estão pertinentes ao assunto e a gente precisa saber de onde é que elas saíram, tá? Vai depender muito da notícia e do o que aconteceu. O lead, que o professor Charlie falou aí no vídeo anteriormente, ele fala sobre, né, ou na forma portuguesa que é lead, tá bom? É em jornalismo a primeira parte de uma notícia, geralmente posta em destaque relativo, que fornece ao leitor a informação básica sobre o tema e que pretende prender-lhe o interesse. Então, lá a gente tem as manchetes, né, nos jornais, que são essas letras grandes, os subtítulos, tá? E os leads, que são os inícios das notícias. Né? Para que chame a atenção do leitor, é preciso que a notícia seja bem feita. O texto precisa estar muito bem elaborado para poder o leitor ler até o final o que é essa notícia. E o lead, ele é responsável por essa informação aí. A palavra lead, que em português tem a forma de lead, né, como falei antes, é uma expressão de origem inglesa e significa guia, ou que vem à frente. Então, essa palavrinha aí, que está entre essas nuvens, né, elas estão formalizando a questão de ser uma guia de leitura para quem está vendo a notícia. Então, o que é que vem à frente? É como se fosse desvendar um mistério, como se a notícia fosse algo a ser desvendado pelo leitor, que ele precisa ver o que é que tem até o fim, para poder descobrir algo mais. Tá? O lead é uma abertura da matéria, né, como está aí. Nos textos noticiosos devem se incluir em 2 ou 3 fases as informações essenciais que transmitam ao leitor um resumo completo do fato. Precisa sempre responder às questões fundamentais do jornalismo. Observem aí novamente essas perguntas. Dentro dessas nuvens coloridas, não é? Então, aquelas mesmas perguntinhas que foram colocadas anteriormente, não é? Então, esses questionamentos aí fazem parte desse lead. Lógico que não vão aparecer essas perguntas lá no jornal. Né? Essas perguntas, elas estão subentendidas, estão por trás da ideia, e é preciso que a gente observe isso aí também. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo de notícia, tá? Então, o que? É o fato em si, ou seja, o acontecimento que se pretende narrar. Então, o que é que eu vou falar? Falar sobre o quê? Sobre um assalto, né? Sobre um assassinato,
sobre a pandemia, sobre a vacina da Covid, né, sobre a vacina dos adolescentes que está aí chegando. Então, o que é que eu estou falando? Então, esse é o fato, né, o acontecimento. Quem? Quem é que está se referindo a quem? Né? Revela o sujeito ou os sujeitos envolvidos no fato. Quem são as pessoas que estão participando desse momento? Quem é que está dentro dessa notícia? Né? Quem é que está lá aparecendo nessa notícia? Quando... Professor, Oi? você sabe se essa vacina vai ser obrigatória para os adolescentes poderem entrar na escola? Todas as vacinas têm que ser tomadas. É preciso se imunizar. Todo mundo tem que tomar vacina, que é para poder ficar imunizado para que não aconteça nenhum problema depois, né? Porque a gente, com a vacina, a gente está livre do vírus se multiplicar. E a que não tomar vacina vai ficar vulnerável e pode pegar a doença, contrair a doença e morrer. Porque as variantes, elas estão aparecendo cada vez mais. Então, é preciso que a gente se imunize. As vacinas não são 100% garantidas, mas elas são quase 90% de chance de você não contrair a doença mais. E se contrair, os sintomas são muito leves, você não vai mais sentir. Então, todo mundo tem que tomar vacina, né? A gente sempre toma vacina desde que a gente é criança, né? A vacina da meningite, né? A vacina da tuberculose. Então, a gente precisa tomar vacina para poder ir para a escola já mais garantido e não deixar de usar essa máscara por enquanto, porque a pandemia não acabou. Quando a pandemia acabar de vez, aí que todo mundo deixa de usar essa máscara, viu? Quando tá ligado ao tempo, ok, pessoal? Então, aqui, ó, importante a gente lembrar disso aqui, localiza o fato cronologicamente. Cronologicamente é o tempo do relógio, né? Se foi hoje, se foi ontem, né? Então não existe notícia para o futuro, hein? Lembre disso. A notícia ela é o que já aconteceu e o que aconteceu hoje e o que está acontecendo agora. Então, lembre que esse tempo cronológico aí está ligado não é ao futuro ainda, tá? Mas ao passado e ao presente no momento, atribuindo-lhe maior precisão e objetividade. Como? Em linhas gerais, no lead, o jornalista conta de que maneira o fato ocorreu, o que será melhor esclarecido no corpo da notícia. Então, como foi que isso se deu? Esse, né, momento da notícia, por que aconteceu aquilo ali? Como foi que aconteceu esse fato? Né? Como foi que aconteceu esse momento ali que estavam, né, o autor, que é o personagem da notícia, as pessoas que estavam lá naquela rua, teve ali um assalto, então o que foi que aconteceu? Como foi que se deu isso aí? Né? Então é importante também saber, por isso que existem os fotógrafos que vão para a rua fotografar as matérias, e existem as pessoas que estão lá no jornal para publicar essas notícias. Para elas elaborarem o jornal, elas precisam ter primeiro um roteiro do que aconteceu antes, para poder, quando a notícia chega lá, o fato chega lá no jornal, ele vai ser noticiado de acordo com o que foi visto. Então, por isso que o jornalista ele tem essa obrigação de estar conectado com o fato de forma verídica. Nada de mentiras. Porque a mentira, ela depois é descoberta. Então, vira uma fake news, né? E a gente sabe que uma mentira contada mais de 5 vezes, ela termina virando uma verdade. E esse não é o objetivo do jornalismo. O jornalismo ele tem que ser sério, comprometido com a sociedade. Porque, também de forma generalizada, podem se informar no lead alguns dos motivos, causas ou finalidades que justificam a ocorrência dos fatos. Né? Então, por quê? Né? Qual o motivo que aconteceu isso aí? Tá? A causa. Por isso que o porquê está aí com a interrogação no final, separado com o acento, tá? Esse porquê aí significando causa, motivo. Também o porquê aí, tratando-se da localização geográfica do fato ocorrido, o que também contribui com sua objetividade, né? Onde foi que ocorreu? Por que ocorreu isso naquele local? Então, geralmente, as notícias, elas ocorrem, né, através de um acontecimento verídico, sempre. Então, ali, aconteceu naquela casa.
o fato, então virou notícia. Então, geograficamente, qual foi o local que aconteceu o fato? Numa casa. Então, vai ser investigado aqui o espaço para ser feita a notícia sobre isso. Então, hoje a gente tem a imagem, né, e o texto. Há muitos anos atrás, os jornais eles não noticiavam as fotos e as imagens. Isso há muito tempo, porque não existia o recurso da fotografia. Mas quando a fotografia passa a acontecer no início do século XX, né, que é algo muito antigo também, então ela começa a ser veiculada nos locais para poder criar a imagem para que as pessoas tenham acesso àquilo ali. Ok? E agora a gente tem um trecho de uma notícia publicada na Folha de São Paulo. Né? Tá aqui, ó, garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai. Vamos aí o título, né? O subtítulo que está aí, Edwin Sabilon, de 13 anos, perdeu mãe, irmão e avô na passagem do furacão Mitch. Deixa eu aumentar só aqui para que vocês vejam melhor. Então, aqui, Nova York, que é o local, tá? Só é desorientado viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. O garoto hondurenho Edwin Daniel Sabilon, de 13 anos, saiu de Honduras e atravessou a Guatemala e o México até chegar a Nova York, onde vive seu pai. A odisseia de Edwin, que é o caminho, né, que ele percorreu, que lembra a de Huckleberry Finn, personagem do escritor Mark Twain, ou a de Josué, o garoto do filme Central do Brasil, começou em 22 de maio na cidade hondurenha de São Francisco de Iodia. Então, a gente tem aí o nome do personagem aí da notícia, né? Vamos dizer que é o personagem da notícia, quem está é o garoto aí, né? E dizendo dessa travessia dele para um outro local. Como foi que ele saiu? De onde ele saiu para onde ele saiu? E comparou ele com o garoto do filme Central do Brasil, né? E o personagem aí, né? Huckleberry, que é de Mark Twain, que é um personagem do escritor aí que ele está falando. Então ele faz essa comparação só para dizer que ele era um garoto que gostava de conhecer o mundo, de aventuras. Né? Então aí no segundo parágrafo ele diz que a mãe, o irmão e o avô dele morreram em novembro, durante a passagem do furacão Mitch, que devastou boa parte da América Central. Ele chegou em Nova York no domingo, mas, até ontem, não tinha conseguido encontrar-se com o pai. Graves Sabilon Vasquez, pai de Edwin, enviou o garoto por intermédio de um vizinho hondurenho, $200 e um bilhete com instruções vagas para que se encontrasse com ele às 15 horas do domingo, dia 27, no aeroporto LaGuardia, em Nova York. Do modo que pôde, o garoto iniciou a longa viagem, cruzou a fronteira de Honduras com a Guatemala e depois a da Guatemala com o México. Veja que eles colocam aí o fato, né, de forma muito breve, conta aí uma história toda de uma vez só, e quais foram os acontecimentos desse momento do rapaz aí de Edwin. Né? Então, veja que a notícia ela é muito breve, ela não ocupou mais do que 3 parágrafos, né? E que ela disse toda a informação e deixou as pessoas sabendo o que estava acontecendo. Agora a gente vem aqui para as partes dessa notícia. Então vamos lá. Para localizarmos o lead, basta destacarmos o primeiro parágrafo, que é aqui, ó, o que está azulzinho, tá bom? É a mesma notícia, só que agora a gente vai trabalhar as partes dela. Que é quando você sabe do assunto e você quer saber do resto, né, do restante da notícia. Então, a informação principal. O que, vamos botar aqui, vejamos as perguntas respondidas pelo jornalista no lead, o que, no caso, só é desorientado, veja que sai aqui um garoto de Honduras, atravessa a Guatemala e o México, chega a Nova York em busca do pai. Então, isso aqui é um fato, né? É o que aconteceu. O que aconteceu depois com ele, né, já é um fato, vamos dizer, um fato secundário, mas aqui é o fato principal.
Tá? Então, ele está no lead, ele está no início. É o que foi que aconteceu aí. Quem, que é o garoto, personagem, não é? Daí, quando que foi a data, não é? O início da viagem, qual foi o dia, o mês, o ano que aconteceu isso, e a data da publicação da notícia, tá aí tão relacionada ao tempo cronológico, como tudo está no lead, tá vendo? Então, todas aquelas perguntas ficam lá expostas. Então, dá um pouco de trabalho para fazer uma notícia, não é tão fácil. É preciso estudar jornalismo, né, para se fazer uma notícia mesmo, de verdade, bem arrumadinha, organizada, porque lá a gente vai ter as instruções pelo professor da faculdade para poder a gente saber direitinho. Então, aqui, ó, como foi que ele chegou lá, sozinho, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. Então, ele usou esses recursos para chegar onde ele queria. E o porquê, né, que está lá embaixo. Tá? Neste caso, o jornalista optou por não informar o motivo do fato no lead. Então, a sexta pergunta, por quê, a melhor esclarecida no corpo da notícia. A partir do segundo parágrafo. Então, ele perdeu a mãe, o irmão e o avô mortos na passagem do furacão Mitch. Então, está aqui bem escrito aqui embaixo, ó. Só aumentar aqui para vocês verem aqui, ó, nesse espaço onde ele colocou aqui, tá? O porquê, qual o motivo que ele chegou até esse local. E agora a gente vai deixar as atividades para a próxima aula de quinta-feira. Nós ainda parece que temos uma aula essa semana, não é? Uma live. Então a gente vai deixar exatamente essa atividade para quinta. Vamos retornar aqui na sala para a gente continuar a nossa aula de hoje, que foi a notícia, o estudo sobre a notícia. Então, agora, né, vamos fazer aqui a chamadinha do dia. Nicolas. Presente. Paola. Presente. Vinícius Bezerra. Vinícius. Saiu da sala. Everton Santos. Matheus Henrique. Presente. Sara Freire. Presente. José Vinícius Torres. Presente. João Vitor. Presente. Miguel Mota. Algumas pessoas não estão respondendo porque saíram da sala. Então, agora a gente vai fazer a frequência de outra forma. A frequência agora vai ser feita a partir das pessoas que eu chamar aqui. Não vai ser mais com escrito, né, porque também não está adiantando. Eu vou chamando e vou anotando os nomes agora. Na próxima aula vai ser assim, porque estão entrando e também estão saindo, né, alguns a internet cá, a gente vai até entendendo. Mas algumas pessoas estão saindo porque não querem ver a aula até o final. Então, vamos ter essa consciência de que a gente precisa terminar a aula da gente. Né? Estou aqui com o chat, vou continuar fazendo a frequência de hoje, vou pegar os nomes aqui, mas lembrando que na próxima aula agora eu vou fazer, ou talvez um Google Forms, para vocês colocarem lá, né? Ou então eu vou chamando por aqui mesmo, pelos que eu estou vendo aqui na tela. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez. Ô, professor, você não me chamou, não. Mas eu estou vendo você, Alan. Eu estou fazendo isso que é para poder Ah. identificar quem são as pessoas. Por isso que eu digo que a eu gente também tô precisa abrir essas câmeras de vocês para a gente saber quem está na aula. A partir da próxima aula, vai ter que acabar com esse negócio de câmera fechada, porque todo mundo precisa aparecer na aula. É a mesma coisa da gente estar numa sala de aula e a gente, não é, ficar lá sem aparecer, o professor falando e a gente calado sem responder. Então, a gente não está presente. A gente está apenas fisicamente presente, mas a nossa mente está longe. Então, é preciso que a gente preste atenção, né, que a gente apareça, que a gente... Todos nós nos conhecemos, então, a gente vai aparecendo, vai se vendo,
né? E eu vou fazer a frequência na próxima aula de acordo com quem está. E eu só vou deixar para fazer a frequência no final da aula, ok? Porque eu vou chamando as pessoas, vou printar a tela e vou ver quem são as pessoas que estão, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço e tenha uma boa final de tarde, ok? Tchau, professor. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.